Olá, irmãos! Mais uma vez, Deus nos permitiu estarmos aqui reunidos para nos atentarmos mais um pouco à sua bendita palavra. O tema da pregação de hoje é: coloque no cesto e entregue a Deus. Coloque no cesto e entregue a Deus. Vamos falar sobre uma família na Bíblia que passou por diversas situações difíceis, situações que foram afligidos, que foram maltratados, que tiveram que pagar tributos pesados, mas principalmente uma situação que qualquer família não gostaria de passar. Eles tiveram a ideia de perder um filho querido. Estes foram alguns dos desafios que a família de Moisés enfrentou. Assim também somos nós. Podemos enfrentar diversas situações difíceis, mas vamos ver através dessa família que encontrou a solução dos seus problemas através de um cesto. Um cesto que entregaram a Deus, aos cuidados de Deus. Essa mensagem tem como finalidade lhe dizer: coloque as suas situações em um cesto e entregue a Deus também. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Este é o nosso texto base. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E, abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia e a oportunidade que temos de nos atentar à tua bendita palavra. Peço, Senhor amado, mais uma vez que me use na transmissão dela. Que possamos, ó Pai, confiar qualquer e toda situação nos cuidados do Senhor, ó Pai. Possamos sempre entregar para Ti. Ajuda-nos a confiarmos mais e mais no Senhor e na força do Seu poder. Perdoe nossos pecados e falhas. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Coloque no cesto e entregue nos cuidados de Deus. E entregue para Deus. Podemos perceber com a história da família de Moisés que existem situações imprevisíveis. Podemos passar por situações imprevisíveis. Veja comigo, capítulo 1 de Êxodo, versículo 8. Diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Surge um novo faraó, um novo rei no Egito, que não conheceu José, não conheceu os feitos de José, não conheceu o Deus de José. Até então, antes de surgir esse novo rei, os judeus estavam vivendo tranquilamente, sem nenhuma preocupação, estavam sonhando, planejando, mas surge de repente um novo faraó que não conheceu José e transforma a vida dos judeus de cabeça para baixo. E esse novo rei, o novo faraó, começa a afligir os judeus.
colocando tributos mais pesados. Veja comigo no capítulo 1 mesmo, versículo 11, diz assim: E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramsés. E também esse novo rei faz um decreto abominável para qualquer um. Ele manda as parteiras que ajudavam no parto das hebreias a matar todos os meninos que nascessem. Somente os meninos, não as meninas. Podemos ver isso no capítulo 1 mesmo, versículo 15 e 16. Diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então vive. Olha que decreto, que situação os judeus iriam enfrentar. Mais algo para pensarmos. Que judeu iria imaginar que isso iria acontecer? Ninguém poderia prever isso, mas os tempos são imprevisíveis. Estamos vivendo um tempo assim. Hoje, essa epidemia, quem imaginou que iríamos passar por isso? Ninguém poderia ter imaginado, mas estamos vivendo. Os tempos são imprevisíveis. Muitas vezes agimos baseado nos tempos, nas estações que são imprevisíveis. Um exemplo mesmo é os empresários. Quantos empresários em 2019 não planejaram coisas para 2020? Não planejaram, investiram, gastaram tempo, dinheiro, planejando novos investimentos e tudo mais. E chega 2020, acontece isso que aconteceu. Prejuízo para muitas pessoas. Quem iria imaginar? Mas os tempos, estações são imprevisíveis. Não sabemos o que vai vir amanhã. Então, o que eu quero dizer com isso é, ao invés de colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, junto com o tempo, as estações que são imprevisíveis, que são mutáveis, possamos colocar a nossa confiança em Deus, porque Deus ele não muda, ele permanece o mesmo. Podemos ter certeza, o que está escrito na palavra de Deus sobre Deus não irá mudar jamais. Deus ele não muda. Olha o que a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, parte A. Deus falando dele mesmo. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 13. Se fomos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus ele permanece o mesmo e por isso que podemos confiar nele. Precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus diz sobre Jesus em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha como é o nosso Deus. Ele não muda, não há sombra de variação. Podemos confiar plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos confiar em nós e nas estações, porque o que é a nossa vida? Foi o questionamento que Tiago ele fala na sua epístola. Tiago capítulo 4, versículo 14 e 15, ele diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, no lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Veja o ensinamento da palavra de Deus. Porque muitas vezes agimos ao contrário. Fazemos tantos planejamentos e devemos planejar, mas conforme o que o ensinamento da palavra de Deus diz. O texto diz de Tiago que devemos falar, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo.
Porque o que é a nossa vida é um vapor que agora existe, mas amanhã talvez não existe. Hoje estamos aqui, mas não sabemos do amanhã. Então, não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar as nossas causas, nossas situações em um cesto e confiar em Deus, entregar nos cuidados de Deus. Porque situações podem ser imprevisíveis e inconstantes, mas Deus permanece firme, o mesmo, constante, ele não muda. Por isso podemos confiar em Deus. Outra coisa que precisamos confiar em Deus, os nossos assuntos, porque a nossa capacidade tem limites. Veja no capítulo 2 de Êxodo, nosso texto base, versículo 2 e 3. Diz assim: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Veja o que aconteceu. A mãe de Moisés, Joquebede, percebe, ela descobre que não poderia mais guardar Moisés em sua casa por mais tempo, porque poderiam descobrir, os soldados egípcios poderiam entrar lá e descobrir o seu filho. Ela precisou tomar uma decisão. Ela precisou colocar seu filho em um cesto e confiar em Deus. Ela soube que os seus cuidados, tudo o que ela podia fazer, tem limites, tinha limitações. Assim também nós precisamos saber que a nossa capacidade tem um limite. Só podemos fazer até um determinado ponto. Um exemplo, os pais devem saber que criam seus filhos, ensinam, instruem, conduz até um certo ponto. Depois os filhos vão ter que andar com seus próprios pés. E os pais, quando chega nessa época, vão ter que confiar em Deus, que Deus irá continuar o cuidado com seus filhos. Nós não podemos fazer tudo, temos o limite. E é nesse limite que devemos ter um cuidado. Devemos tomar uma posição se vamos confiar em Deus ou não, se vamos tentar ultrapassar esses limites que nós não podemos. Mas, ao invés de confiar em nós, venhamos confiar em Deus, que tudo pode. Nós não podemos fazer tudo, mas Deus tudo pode fazer. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 19, versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Então coloque o seu assunto em um cesto e entregue nos cuidados de Deus, porque Deus tudo pode fazer. Nós não podemos, mas Deus pode. Quando confiamos em Deus, Deus ele providencia os meios. Veja comigo o versículo 3 a 6. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos da margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada que a tomou. E enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. A mãe de Moisés tinha duas opções diante de si para tomar. Primeiro, deixar Moisés na sua própria casa, correndo perigo muito grande dos soldados descobrirem, os soldados de Faraó. Era um risco muito grande, mas a segunda opção, que era um risco também, colocar Moisés em um cesto num rio que tinha insetos, animais perigosos, era um risco também que ela estava correndo. Duas situações que aparentemente ruins. Mas Joquebede,
escolheu a opção que Deus poderia agir. Ela não escolheu a opção que ia depender somente das suas próprias forças. Ela escolheu a opção que poderia confiar em Deus e Deus agir dali para frente. Assim também somos nós. Muitas vezes parece situações que tem diante de nós só situações ruins e ficamos muitas vezes ansiosos, preocupados com isso. Mas diante de tais situações, mesmo que aparentemente ruins, possamos escolher a opção que Deus pode agir, que é a vontade de Deus, e não a opção que é a nossa vontade, que vai depender de nós apenas. Faça como Joquebede. Vamos ver mais no final que essa decisão, dessa escolha de Joquebede, da família de Moisés, foi baseado na fé em Deus. Vamos ver sobre isso já já. Mas então Joquebede faz o quê? Prepara um cesto com todo cuidado, amor e lança no rio para Deus conduzir dali para frente. Faça isso também diante das suas situações, das suas causas. Coloque diante de Deus para Deus o conduzir. Prepare o cesto e coloque dentro e entregue para Deus. E veja que interessante o que acontece aqui também. Deus ele toca no coração da filha de Faraó. Versículo 6 novamente diz assim: E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. A filha de Faraó sabia que era um filho dos hebreus. Ela afirma aqui. E a família de Moisés sabia também que estava correndo um risco. A filha de Faraó poderia entregar para os soldados de Faraó matar Moisés. Mas Joquebede, a família de Moisés, confia que Deus poderia providenciar todo o meio. E Deus toca no coração da filha de Faraó. E ela move-se de compaixão ao ver o menino chorar. É o que Deus faz. Deus, ele pode transformar vidas, tocar nos corações. Ele pode fazer muitas coisas se confiarmos nele. Deus, ele providencia o meio. E precisamos confiar em Deus. Ou melhor, por isso que devemos confiar em Deus, porque Deus, ele pode modificar situações. E esse é o próximo ponto. Podemos confiar em Deus porque Deus ele pode reverter situações. Veja comigo o versículo 7 ao 9. Diz assim: Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Veja que interessante, que quando Joquebede, a família de Moisés, toma essa decisão de colocar Moisés em um cesto e confiar em Deus, que Deus iria conduzir, Deus transformou, reverteu toda a situação. Se a família de Moisés tivesse deixado Moisés com eles próprios, Moisés poderia ser morto. Mas ao confiar nos cuidados de Deus, veja como Deus transformou a situação. A filha de Faraó chama uma mulher hebreia para cuidar do menino, chama quem logo? A mãe do menino, a mãe de Moisés, a própria Joquebede, para cuidar dele. Veja como Deus age. E Joquebede pôde cuidar do seu próprio filho, agora em segurança, em paz. É isso que acontece quando confiamos em Deus. Vamos agir em paz. Em paz. Se confiarmos em Deus, estaremos seguros. E o incrível é que ela ainda ganhou um salário por isso. Veja como Deus a abençoou. Pôde cuidar do seu próprio filho e ainda ganhou por isso. É o que Deus faz.
Deus abençoa aqueles que nele confiam. E Deus tem maravilhosas promessas para todos aqueles que confiam nele. A maior promessa que eu posso falar para você é, se você confiar em Deus, Deus lhe guardará em segurança, lhe dará a vida eterna. A maior promessa é a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer jamais, mas tenha a vida eterna. João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 5,24 também diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, confia, tem a vida eterna e não entrará em condenação nunca mais, mas passou da morte para a vida. Veja como Deus cuida daqueles que nele confiam. E Deus tem outras maravilhosas promessas para aqueles que nele confiam. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Veja como Deus ele cuida do meio. Nos deu tudo a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja, temos aquele que confia em Deus, tem grandíssimas e preciosas promessas. Promessas que Deus preparou para todo aquele que nele crê, para todo aquele que confiar nele. Então o que eu posso dizer é: confie em Deus, espere no Senhor, coloque o seu assunto num cesto e entregue aos cuidados de Deus, porque Deus ele pode contornar, pode transformar as situações, pode transformar o meio. Não há nada impossível para Deus. E também porque confiar em Deus, colocando nossos assuntos em um cesto e lhe confiando, porque Deus tem tudo sob controle. Veja comigo o versículo 10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Essa criança recebe o nome de Moisés. E o próprio texto diz por quê? Porque foi tirado das águas. E o nome que essa criança recebeu viria a ser o que ele iria realizar no futuro, futuramente. Que do mesmo jeito que ele foi tirado das águas, ele futuramente iria tirar o povo de Deus do Egito e levar por meio do Mar Vermelho. Deus tinha um plano para essa criança. Deus tinha um plano para a família dessa criança. Deus tem um plano também na minha e na sua vida, mas precisamos confiar nele. É isso que precisamos fazer, colocar nossa confiança nos cuidados de Deus. E da mesma forma que Deus tinha um plano na vida de Moisés, Deus tem um plano em nossas vidas também. E esse plano de Deus foi concretizado pela fé que os pais de Moisés tiveram ao colocar ele em um cesto e confiar nos cuidados de Deus. Essa opção que a família de Moisés tomou foi baseado na fé que Deus iria cuidar dali em diante daquele menino. Podemos ver isso no livro de Hebreus. Hebreus 11:23 vai falar sobre isso. Diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, eles esconderam Moisés por 3 meses. Pela fé, eles colocaram Moisés em um cesto e depois colocaram em um rio. Pela fé, tudo pela fé.
E a Bíblia diz que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, podemos também fazer muitas coisas, porque Cristo nos fortalece. Deposite a sua fé em Deus e você verá o agir de Deus sobre a sua vida. Por que devemos colocar nossos assuntos em um cesto e entregar para Deus? Porque situações são imprevisíveis. Só Deus permanece o mesmo, não muda. Então precisamos confiar somente em Deus. Outra questão é porque nossa capacidade tem limites. Podemos confiar em Deus porque Ele providencia os meios. Deus pode reverter qualquer situação e Deus tem tudo sob controle. Então, o que eu posso dizer é: coloque o seu assunto em um cesto e entregue a Deus. Confie em Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima.